Opa, fala pessoal, tudo na paz? Tranquilo com vocês? Pois é, pessoal, essa é a nossa quinta aula, né, sobre estrutura geológica e formas de relevo. A quarta aula foi a realização de alguns exercícios que nós fizemos, né? E agora nós vamos falar, eu vou apenas explicar os slides, tudo bem? E eu não vou ler todos os slides, não, eu vou explicar o contexto, mas o texto está bem bacana aqui no slide. Você pode estar parando o vídeo para fazer suas anotações, podem ficar bastante à vontade. No meu grupo de estudo eu já mandei esses slides para que vocês possam estar baixando para poder ter em casa, né, caso precise, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os agentes exógenos. Agentes exógenos, pessoal, é tudo aquilo que vem de fora, ou seja, são aquelas forças que atuam sobre a superfície, né? É a água, é o vento, é o gelo, entendeu? E tem três etapas diferentes. O desgaste, que é conhecido como intemperismo, ou processo de formação dos solos e desagregação das rochas, né? O transporte e a deposição dos materiais, que é a sedimentação. Então, pessoal, é interessante a gente analisar que tanto o desgaste quanto esse processo de deposição de materiais, entendeu? Está dentro do conceito também de erosão, porque as rochas vão desagregando, entendeu? Elas vão se desmanchando e formando o solo ou modelando o relevo. Então nós temos duas formas que a gente precisa analisar: o processo do intemperismo e o processo de erosão. Os dois processos são modeladores, tá? Os dois processos são modeladores, porém eles atuam de forma a se complementarem. Enquanto o intemperismo é um processo que forma o relevo, forma o solo, a erosão é aquele processo de desgaste, seja das rochas, seja do solo. Então, pessoal, nós temos aqueles agentes que acabam causando, né, essa erosão ou ajudando com o processo de intemperismo, que é a água, né, através da chuva, do gelo, dos rios, dos mares e oceanos, né, a temperatura, o vento ou até mesmo os seres vivos. Vamos falar agora separadamente sobre cada um deles. O intemperismo também é conhecido como meteorização e é um processo de degradação, desgaste e decomposição que é sofrido pelas rochas. E pode ser dividido em físico ou químico. Pessoal, tem alguns materiais que colocam químico, físico e biológico, tá? À medida que eu for explicando, eu vou falar o porquê do biológico, que tem uma relação direta com os seres vivos. E esses dois ou esses três processos, eles podem ocorrer simultaneamente. E é o principal processo que é fundamental para a formação dos solos. O intemperismo físico, pessoal, é o processo que conduz à degradação mecânica ou física da rocha. Então, é quando a rocha se desgasta por uma degradação física, por uma degradação mecânica. Tá? Pode ser uma variação de temperatura, uma cristalização de sais, atividades biológicas, né, as raízes entrando no meio das rochas e ajudando com que elas quebrem, né? Congelamento das águas, que tem aí uma expansão, é verdade? Então vamos analisar rapidamente cada uma delas. A variação de temperatura, pessoal. Pois é, né? A temperatura pode aumentar ou diminuir, e isso pode causar fraturas nas rochas por essa variação de temperatura. A cristalização dos sais. Então, os sais trazidos pelas brisas, pela maresia, eles vão se acumulando no interior das rochas, nas fraturas das rochas, e eles vão gerar uma certa pressão, e essa pressão tem um efeito desagregador. Olha só, presta bastante atenção. Eu não estou falando aqui de alteração química provocada pelos sais. Aí já seria o intemperismo químico. Por isso que muitas vezes, né, o intemperismo tanto químico quanto físico podem acontecer juntos. Tá? Aqui é apenas a pressão que o sal faz no interior das rochas. As atividades biológicas, pessoal, né, nessa parte aqui muita gente chama também de intemperismo biológico.
É quando as raízes vão interferindo, né? Vão entrando no meio das rochas, elas vão aumentando, vão se expandindo, vão exercendo força naquelas fraturas da rocha e gerando mais fraturas ainda. E acabam comprometendo a estrutura da rocha e colaborando para o desgaste das rochas. Gente, o congelamento das águas, esse é talvez o principal, né, processo do intemperismo físico. É chamado de gelivação. Acontece de várias formas, né? Ou a água, naquelas partes mais próximas dos polos, em que a temperatura é muito baixa, a água ela pode entrar numa temperatura já feita, né? Ou até mesmo por cima da rocha. Você deixar encher um copo de água, um copo de plástico, né, de água, colocar no congelador, e depois você for retirar, você vai perceber que o gelo ele expande as laterais do copo. Isso acontece porque a água, quando congela, ela expande, provocando fratura, né? E da mesma forma no intemperismo físico. Então, talvez o principal agente do intemperismo físico seja o congelamento das águas, né? Pessoal, vamos falar agora do intemperismo químico. Ele ocorre quando a água ou as substâncias que estão próximas da água, somente as águas minerais, que têm várias substâncias, entendeu? Acabam reagindo com a estrutura química da rocha. E com isso provoca oxidação, né? Muitas rochas têm minério de ferro, né? A água tem oxigênio, né? Dissolução, hidrólise, hidratação, carbonatação e assim por diante. Vai alterando quimicamente a estrutura da rocha, né? Vai fazendo com que a rocha modifique a sua estrutura. Agora vamos falar da erosão, pessoal. A erosão é o desgaste, é o transporte, é a deposição de sedimentos, né? Aqueles sedimentos que foram desagregados pelas rochas. É um dos agentes exógenos mais antigos e é também responsável pela construção da paisagem e também da modelagem do relevo. Agora, pessoal, uma coisa que é muito importante. A erosão é um agente natural? É um agente natural. Porém, a interferência antrópica, ou seja, a interferência do homem na natureza, tem acelerado muito esse processo. E se torna um grave problema ambiental, ainda mais quando a erosão é no solo, né, e não nas rochas. O homem ele provoca erosão antrópica nas rochas para poder construir estradas, pontes, para poder modificar o curso dos rios, não é verdade? Agora, no solo, é complicado porque a erosão acaba levando os micro e macronutrientes, né, o que intensifica um outro processo bastante grave, que é a desertificação, né? Isso aí afeta as atividades agrícolas, né? Deixando o homem com graves problemas, né? Para poder plantar, para poder colher e assim por diante. Coloquei aqui alguns tipos de erosão, pessoal. A fluvial, que é aquela causada pelas chuvas, né? Vamos falar pluvial, porque é mais fácil da gente separar, porque o fluvial com F é dos rios, não é verdade? Então é aquela causada pelas forças da chuva, tanto pelo impacto quanto quando ela começa a escorrer, né? Ela vai levando os sedimentos, né? Vai causando impacto com a rocha. E no decorrer de milhões de anos vai provocando aí uma modelagem do relevo. E quanto mais inclinado for o relevo, maior é este desgaste, né? Essa erosão pluvial ela pode ser dividida em superficial, né, que é só pelo impacto da água no solo, a laminar, que é a enxurrada, né, o carregamento das camadas do solo, né, a erosão de sulcos, formada pelas rachaduras, as vossorocas, o ravinamento, aí quando já provoca muitas fraturas no solo. E geralmente o ravinamento, pessoal, é por conta da interferência do homem, né? Porque quando retira toda a camada vegetal e o solo fica muito exposto. E normalmente em regiões inclinadas também. Quanto mais inclinado, mais pode acontecer esse processo de ravinamento. A erosão fluvial, aquela provocada pelo deslocamento dos rios, pessoal, depende da declividade do relevo, é claro, né? Quanto mais declive há no relevo, mais forte é esse processo. Mas também depende, pessoal, da estrutura das rochas, da natureza das rochas. Tem rochas que são mais suscetíveis a serem erodidas. É claro que esse tipo de erosão não é rápida, ela demora aí alguns milhões de anos.
Vamos pegar o exemplo aqui do Grand Canyon, né, que o Rio Colorado provocou, né, toda essa erosão na região do Grand Canyon. A erosão marinha, né, as águas dos oceanos e dos mares vão batendo nas rochas, né, e provocando a mudança no relevo. Essas mudanças podem ser construtivas ou destrutivas. É o caso, por exemplo, das falésias, né? O choque da água com as rochas provoca as falésias. Mas há também, pessoal, as construtivas, né? A água pode levar os sedimentos, podem levar areia, né? E isso faz com que, né, praias, dunas, recifes, restingas, tombos, todos eles sejam formados por consequência direta da ação da água do mar. A erosão glacial por força do gelo. O gelo ele age de maneira mecânica, como nós vimos lá no interperíodo, e acaba atuando, né, na alteração das rochas, tanto transportando os seus materiais. O rio Amazonas é um exemplo, né? Ele começa aí no Peru pelo derretimento do gelo, né? Mas há também os lagos glaciais, há muitas formas de vales que são formados pelo próprio descongelamento da neve das montanhas, né? Então a água vai, né, vai percorrendo as partes de grandes altitudes para as de menos altitudes e formando, né, os vales, né? A própria fratura nas rochas faz com que surjam os lagos, surjam os vales, não é verdade? E os fiordes, olha só, é um tipo de vale glacial. A erosão eólica é aquela provocada pela ação do vento sobre o relevo. É mais comum nos desertos, nas praias, onde tem menos impacto para o vento, tem menos vegetação que possa diminuir o impacto do vento, né? O próprio vento tem a erosão mecânica, mas também tem a deposição de sedimentos, né? Ela pode ser destrutiva, né, a modelagem do relevo, ou de deposição de sedimentos, levar areia e sedimentos de um lugar para o outro e depositar nas partes mais baixas, né? Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi a quinta parte, né? Nós vamos ter mais duas aulas, né? Vamos ter mais uma agora falando de estrutura do relevo brasileiro e dos tipos de relevo que nós temos aqui no Brasil e das classificações deles. E por último, na sétima parte, nós vamos resolver aí de 4 a 5 exercícios relacionados a essas formas de relevo. Beleza? Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.